Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho, ativar as notificações, curtir a página da Vida em Cristo no Facebook, nos acompanhando. Você vai receber sempre notícias, ou sempre vai aparecer para você aquilo que estamos fazendo e a gente vai poder caminhar juntos em nome de Jesus. Hoje estamos caminhando para o final do livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, que diz o seguinte: mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão aqui e acolá para aumentarem o conhecimento. Nós vamos falar com Deus. Pai, eu te agradeço por esse momento e peço a tua bênção, Senhor, sobre esse tempo que vamos passar juntos. Que a tua unção e a sabedoria do teu Espírito possam fluir, ó Deus, com abundância, nos trazendo conhecimento de ti e um coração quebrantado. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, esse texto de Daniel 12:4 foi um alerta que o profeta Daniel recebeu no sentido de proteger o conteúdo de um livro que ele estava compondo, de um texto que ele estava compondo, cheio de revelações e de acontecimentos assim instigantes, intrigantes, grandes obras de Deus sendo feitas na sua vida e através da sua vida. Ele deveria guardar isso porque no tempo do fim haveria um entendimento mais claro daquilo que ele estava recebendo como revelação. Tá? Então, Daniel recebe esse alerta, e esse alerta vem acompanhado de uma frase também incrível, uma das frases mais impressionantes da profecia bíblica do Antigo Testamento, né? Onde diz assim: muitos irão daqui para colar para aumentarem o seu conhecimento. Ou seja, as pessoas estariam viajando de um lado para o outro em busca de conhecimento, e esse conhecimento, a gente já sabe, acabou revertendo em grande avanço tecnológico, algo típico dessa geração e dos nossos dias. A Bíblia textual, uma das Bíblias que eu tenho usado recentemente para conferir e comparar algumas versões da Bíblia, diz assim: a ciência será aumentada. Em algumas traduções diz: a ciência se multiplicará. Então, o que a gente vê é o seguinte, que o que Daniel estava escrevendo cobriu muitos séculos de história. Nós já vimos isso em alguns estudos anteriores. Você pode procurar ali nos vídeos anteriores, você vai ver sobre as 70 semanas de Daniel, que cobre séculos de história, a forma como Deus mostrou para ele as coisas que iriam acontecer e que tiveram cumprimento literal. E eu vejo que essa profecia também tem se cumprido nos nossos dias de modo literal. Por exemplo, na virada do século XIX para o século XX, surgiu o que os tecnólogos, o que os estudiosos da nossa geração dizem que foi o start para o boom da tecnologia que o século XX e agora o século XXI estão experimentando, que foi a invenção do automóvel. A invenção do automóvel foi um divisor de águas no avanço tecnológico. Foi a grande inovação que trouxe assim um espetacular avanço de conhecimento para o homem, né? A origem do homem data aproximadamente de 10 mil anos, né? Mas nos últimos 130 anos nós saltamos de uma carroça para um ônibus espacial. Isso é extraordinário. Em pouco mais de um século nós saltamos daquelas calculadorazinhas manuais para a inteligência artificial. Isso em menos de 100 anos. Então é importante essa profecia porque ela nos dá um discernimento muito grande de que estamos nos avizinhando dos tempos do fim. Tá? Muito importante. Por exemplo, a tecnologia 4G. Quando nós começamos a usar essa tecnologia 4G, nós ficamos assim impressionados. Mas está vindo agora a tecnologia 5G, que vai ser até 100 vezes mais que a tecnologia 4G.
Ela vai ser muito mais veloz do que as melhores conexões de internet que nós temos domésticas dentro da nossa casa. Se a gente acha que essa conexão de fibra ótica é fantástica, o 5G vai provar que ela ainda é preliminar, ainda há muito que se avançar em matéria de velocidade, né? O 4G veio assim, é uma transmissão de 10 gigabytes por segundo e de uma baixa latência. Latência é a quantidade de tempo entre a pessoa emitindo, né, e a outra recebendo. Você faz uma live, essa live tem uma latência até chegar nas pessoas que estão assistindo. Essa latência vai ser muito, mas muito reduzida. Ela promete, por exemplo, a 5G, uma velocidade de transmissão que vai fazer com que esse número imenso de celulares, né, seja plenamente suprido. No Brasil, por exemplo, somos aí 212 milhões de habitantes com mais de 240 milhões de celulares. Tem mais celular que brasileiro vivendo nesse país. E a tecnologia 5G vem para suprir essa situação. Pois bem, escatologicamente falando, o que isso significa? Então, considerando que o livro de Daniel cobre séculos de história, como eu acabei de falar, esse versículo significa que, devido ao rápido desenvolvimento tecnológico, o final dos tempos estará sendo abreviado. Então, estamos mais perto do desfecho final do que nós podemos imaginar. E não somente o avanço tecnológico se multiplicaria e seria um fator para abreviar o final dos tempos, como também diz a Bíblia em Provérbios 10, 27, que o temor do Senhor prolonga os dias de vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Então preste bem atenção, esse texto está em pleno acordo com o que disse Jesus em Mateus 24, 22. Não tivessem aqueles dias, ele estava falando sobre o fim dos tempos, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Gente, a expressão por causa dos escolhidos significa em favor dos escolhidos. Ou seja, para que os escolhidos não sofram ainda mais com o mal praticado pelos perversos. E um exemplo claro disso é o que disse Jesus em Lucas, capítulo 17, do versículo 28 até o versículo 30. Diz assim, ó: o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, viviam despreocupadamente. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre e destruiu a todos. E aí ele diz: assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Os anjos que foram tirar Ló, eles tinham pressa. A destruição estava decretada. A maldade era tanta que os dias de Sodoma tiveram que ser abreviados. E lá em Gênesis 19, 15, 16, a gente percebe a pressa que os anjos tinham de tirar Ló e a sua família de lá. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, olha lá, leve daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, melhor dizendo, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade. Por que tanta pressa? Porque os dias de Sodoma e Gomorra foram abreviados devido à maldade. É isso que está acontecendo hoje em nossa geração. E um outro significado também para esses tempos abreviados, né? O que levou Deus a realizar o dilúvio? Gênesis capítulo 6, versos 5 a 8, a gente lê assim: viu o Senhor que a maldade do homem
se havia multiplicado sobre a terra e que era mal, continuamente mal, todo o desígnio do seu coração. E então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem, isso lhe pesou o coração. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Isso é um exemplo do que há de acontecer nos últimos dias. Discursando sobre o fim dos tempos, Jesus disse lá em Mateus 24:12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Tudo isso relacionado ao final dos tempos. Avanço tecnológico, aumento da maldade, esfriamento do amor, que é consequência. Entende como é importante nós prestarmos atenção nisso? Nunca foi tão importante compreendermos o livro de Daniel, o livro de Apocalipse e todos os discursos bíblicos sobre o final dos tempos. Essa nossa geração, a gente tem visto o aumento da iniquidade sobre o aval dos políticos. As autoridades políticas fazendo decretos e leis autorizando a maldade, e se algo é legal, as pessoas então vão mais desenfreadamente seguirem essa maldade. Por exemplo, essa nossa geração viu a legalização do aborto. A nossa geração viu a legalização do divórcio. A nossa geração está vendo, a legalização da prostituição. Existem países, eu não sei se o Brasil já está inserido ou não, mas há países em que prostituição já é possível você ter carteira assinada e leis trabalhistas regulamentando. A legalização de casamentos de pessoas do mesmo sexo. A legalização do uso de drogas. A questão da ideologia de gênero, em matéria de legalização também, falam em legalizar a pedofilia, porque a pedofilia está sendo considerada, agora estão pensando em considerar como uma doença, uma monstruosidade como uma doença. Nós estamos vendo aí, por exemplo, saindo um pouco da questão legal, o racismo crescendo como um traço da maldade humana, o feminicídio. Cerca de 13 mulheres são assassinadas por dia. Uma mulher assassinada a cada 2 horas. O uso indiscriminado que estamos fazendo dos recursos naturais, desmatamento, tudo isso é maldade. Animais em extinção por causa do homem predador, uma maldade sem precedente. Poluição de oceanos, de rios, a violência nas grandes cidades, crianças morrendo por bala perdida e o pessoal não está nem aí. Outro dia eu ouvi uma pessoa falando: não, mas em tiroteio, em favela, vão morrer inocentes mesmo, vai morrer criança mesmo, como se isso fosse uma coisa muito normal. Nós estamos aceitando como normal coisas absurdas. Por isso os tempos estão sendo abreviados. Eu quero apelar para você, meu irmão, que testemunha de Cristo, que tem uma classe de escola dominical, você que é pastor, presbítero, diácono, divulgue isso. Nós estamos caminhando aceleradamente para os tempos do fim. É necessário chamar as pessoas ao arrependimento, a entregarem sua vida ao Salvador. Muito sério isso. Nós podemos fazer uma paráfrase de Gênesis 15:16, dizendo que a maldade dessa geração ainda não atingiu a medida completa. Coisa grave, coisa séria, coisa triste. Há uma tradução que diz, Daniel 12:4, encerra as palavras e será o livro até o tempo do fim, muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Os olhos das pessoas percorrerão a profecia e a compreensão aumentará, diz o comentário de Moody. A profecia de Daniel está sendo melhor compreendida agora em nossos dias, quando a capacidade de pesquisa tem aumentado consideravelmente. Estamos hoje mais perto do que nunca dos acontecimentos
do fim. Romanos capítulo 13, verso 11 e 12 diz assim: E digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é a hora de vos despertares do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Os noticiários estão dando testemunho acerca da profecia. Diariamente estamos vendo a palavra de Deus se cumprindo diante dos nossos olhos. Muita coisa que não podíamos entender antigamente, 50, 100 anos atrás. Agora estamos entendendo com muita facilidade, porque a palavra de Deus é viva e permanece para sempre. Se você se encontra afastado dos caminhos do Senhor, volte hoje mesmo. Os tempos estão sendo encurtados. Se seu coração está frio para com Deus, arrependa-se. Esse é o primeiro passo para você voltar a se aquecer na presença do Senhor. Se você não tem tido ânimo para ler a Bíblia, arrependa-se. Essa é a carta do amor de Deus, do amor do Pai para você. Volte para a palavra de Deus, aplique seu coração em ler a palavra de Deus. Quem despreza a Bíblia, despreza o próprio Deus. Eu convido você para orarmos agora. Pedimos ao Senhor que, por mais difíceis que sejam esses tempos, por tanta maldade que está acontecendo no mundo, o avanço tecnológico que promove conforto, mas não resolve a ansiedade do coração do homem. Estamos diante de grandes dilemas e precisamos, mais do que nunca, entregar nossa vida a Jesus, sermos cheios do Espírito Santo e anunciarmos essa mensagem. Trabalharmos, sim, vivemos uma vida normal, cuidarmos de amar o nosso próximo, servir os nossos familiares, mas devemos nos preparar, porque a volta do Senhor está próxima. Oremos. Obrigado, Deus, por esse pequeno estudo, por essa breve explanação. Que a tua bênção se faça presente na vida de todos que assistem esse vídeo e que a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia possam trazer muitos à compreensão da tua salvação. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.